Olá, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde aprendemos mais sobre o amor de Deus. Eu sou o Pitu. E eu sou o João, e hoje nós temos uma lição muito especial, onde estamos estudando a segunda aliança, a aliança que Deus fez com Abraão. Uma mudança de vida, uma mudança de nome, algo que virou a vida dele ao contrário, mudou completamente e inspirou gerações e da linhagem de Abraão. Foi onde tivemos o Messias, né, Pitu? E semana passada a gente terminou logo após o dilúvio, com a aliança que Deus fez com Noé, aquela questão do arco-íris. E agora, como é que a gente chega, Pitu? De Noé até Abraão. É interessante porque quando veio o dilúvio, Deus destruiu a humanidade. Porque chegou a um ponto de pecado, um ponto tão grande que não tinha mais como viver daquela forma. E a única maneira era resgatar Noé na arca e acabar com a terra. Então agora, depois de algumas centenas de anos, o pecado continuou de uma forma também bem grande. Inclusive, os descendentes de Noé, logo em seguida, se não me engano, veio por Cão, a geração dele construiu a Torre de Babel, desafiando, logo após o dilúvio, o símbolo do arco-íris, que era o símbolo da aliança que Deus tinha feito. Então, o mundo continuou dessa forma tão pecaminosa que Deus teve que interagir mais uma vez. E a forma como ele interagiu ele veio e fez uma aliança com Abraão. Mas essa semana a gente está estudando também a importância dos nomes. Então, Deus se apresenta a Abraão com o nome de Javé, Yahvé, Yahweh, como você quer, da forma que você quer se pronunciar. E aparece mais de 6.000 vezes no Velho Testamento. E é interessante notar que naquela época, os povos, eles não eram conhecidos por onde eles nasciam. Não era pela região da terra, né, delimitada por certas fronteiras, que eram conhecidos como hoje, né? Se nasce no Brasil, é brasileiro, se nasce na África do Sul, nem sei como falar, né? Vamos dizer, na Argentina. Argentino, eu nasci na Bolívia, sou boliviano, naturalizado brasileiro. Então, naquela época, o povo era conhecido pelo Deus que eles adoravam. Então, temos os deuses pagãos e eles tinham as suas características também. Então, Deus, quando ele vem para Abraão e fala, eu sou Javé, eu sou o Deus poderoso, estava querendo mostrar para ele que ele realmente era o Deus verdadeiro e não um Deus imaginário com as características imaginárias que o povo dava àquele Deus. Então, essa era a importância. E, naquela época também, o nome que o ser humano, né, que as pessoas levavam, tinha um significado importante. Hoje em dia, a gente não vê isso. Né? Me chamo, meu primeiro nome é Rubem Cláudio, e eu tenho esse nome devido ao meu pai, que minha avó queria que eu tivesse o mesmo nome do meu pai. E meu segundo nome, Cláudio, minha mãe queria que eu tivesse o nome do irmão mais novo dela, entendeu? Então, mas naquela época, as pessoas levavam um nome referente ao que estava acontecendo na vida do pai, ou o que o pai passava para o filho. Tipo uma identidade, né? Exatamente, com a identidade. E hoje em dia a gente não tem isso, como eu falei, meu nome, o nome do seu, João, né? Mas às vezes as pessoas são conhecidas ou recebem uns apelidos de acordo com o que está acontecendo com eles. Por exemplo, aqui no trabalho, que eu moro nos Estados Unidos, tem um cara que ele era todo azedão, todo amargo, e acabou levando o nome de sour, que em inglês quer dizer isso, uma pessoa amarga e uma pessoa azeda. Então todo mundo chama ele de sour. Tem um também. Meu trabalho tinha um, Pitu, quando eu trabalhava no Brasil, que o cara era tão azedo que a gente chama o apelido dele de Gargamel. Lembra dos Smurfs? Aquele Sim. Gargamel que ficava só reclamando. Eu completamente entendo você, isso é fascinante. Isso. E o nome muda a identidade, né? Acho que foi isso que Deus fez com Abraão, né? Exatamente. Então, quando Deus fez aliança com Abraão e prometeu, o que ele prometeu? Seria o pai de uma grande nação. Só que o nome de Abraão, na época, significava... O primeiro nome dele era Abrão, significa pai excelso. Então, quando Deus fez aliança com ele e né, falou, vai lá fora na noite e conta as estrelas. Consegue contar? Não, vai ser assim que vai ser a sua geração. Ele mudou de Abrão para Abraão, que é o significado, né, pai de uma grande nação. E o que é mais curioso disso aí, Pitu, é que se você começa a olhar a história de Abraão, você vê como é que tem esse mesmo padrão de aliança, né? Que não é a mesma coisa. Deus pediu para Noé fazer algumas coisas, mas tinha certas coisas que só Deus podia fazer, né? Não é Deus pediu para ele construir uma arca, mas Deus ia fazer algo que nunca havia feito, que era chover, não é? E aqui com Abraão a mesma coisa. Deus falou para ele assim, saia da sua terra, da terra da sua parentela, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Que, por falar nisso, Deus não falou qualquer lugar. Deus mandou ele ir e falou, vai, eu te conto depois, né?
Então, já é uma coisa meio misteriosa. E segundo, Deus falou para ele, vai que eu vou te dar, você vai ser pai de muitos, né? Então, se o nome dele era pai de muitas nações, ou pai de todos, imaginaria o quê? Que ele ia ter vários filhos. Mas a primeira vez que a gente vê a descrição em Gênesis 11:30 de Sara, que o nome dela era Sarai, a primeira coisa que se fala de Sara é o seguinte, olha só que interessante, introduz ela na história bíblica assim, e ele levou Sarai, e Sarai era estéril, não tinha filhos. Interessante que ele fala isso, e depois, um capítulo depois, Deus fala que ele vai ter vários filhos. E o que é interessante é que Abraão, como todos nós, que são cristãos, a gente tenta seguir a vontade de Deus e que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Mas imagine Abraão sendo no lugar de Abraão. Seu nome é pai de todos. Você vai em todo lugar, a pessoa fala, qual que é o seu nome? Pai de todos, e o cara não tem um filho. O cara não tem um filho por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e todo mundo fala, mas é o pai de todos, o cara não tem nenhum filho. Aí o Abraão começou a ficar agoniado. Sara, mais envergonhada ainda, porque era a pressão dela ter um filho. Aí chega num ponto nessa história que Abraão começa a conversar com Deus. Ele fala, Senhor, mas será que é para eu ter um filho? Então, será que não pode ser o Eliezer, que era um agregado da família dele? E Deus falou, não vai ser um Eliezer, vai ser um filho seu, você vai ter esse filho. Aí Abraão vai lá e conversa com Sara e não adianta. Aí Sara fala o quê? Então vamos fazer o seguinte, você pega a minha serva, Agai, e você vai ter um filho com ela, né? Que foi um negócio estranho que Abraão, né? Mas ele foi lá e fez um filho, cometeu um ato adúltero, teve um filho que foi o Ismael, né? Aí Deus aparece para ele mais uma vez e diz, não, você vai ter um filho com a sua esposa. Mas quando ele diz isso, Abraão já tem 99 anos e Sara é velha também. Então o que acontece? Sara era estéril, mas Deus queria que fosse através de Sara. Mas você vê, isso é bem interessante, porque o que acontece na nossa vida, Pitu? Quantas vezes Deus quer fazer algo através de você na vida das pessoas, mas é algo impossível que você não pode fazer. Então, e não só é impossível, João, desculpe interromper, mas não só é impossível, mas veja bem, a analogia entre Noé e Abraão. Deus faz aliança com Noé e demorou 120 anos construindo a arca para recém vir o dilúvio. E 7 dias dentro da arca, todo mundo lá fechadinho, sendo zombado até começar a cair a chuva. E aqui, né, Abraão fala, Deus fala para Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, de uma multidão. E a Sara é estéril, como você falou, e não é no outro dia que ela ficou grávida, né? Passou algum tempo, imagina só o desespero. Eu sou pai de uma grande nação, mas e aí? E Abraão é conhecido como o pai da fé, né? Mas imagina, até ele acho que ficou abalado com isso. E a história interessante é o seguinte, até que ponto você espera Deus? Por exemplo, no caso de Noé. Noé esperou 7 dias. Será que vai chover? Será que Deus vai fechar a arca? Agora, e Abraão? Senhor, quanto tempo que eu espero para o senhor dar um filho através de Sara? Agora já estou com 99 anos. Aí Deus visita Abraão e fala que vai ter um filho. E o interessante dessa história, você pode até falar que você é mais ligado nessa questão de nome, qual que é o nome, qual que é a história do nome Isaac, que foi o filho que Sara teve? Você se lembra? Isaac, o nome dele é Sorriso. Isso, né? alegria, né? Sorriso. Alegria. Por que é Sorriso, Pitu? Você lembra? Vou botar você no spot aqui, vamos lá. Né? Porque a mãe dele, quando duvidou, ela riu. Isso. E aí Deus falou, o nome dele vai ser Sorriso. Quer dizer, o nome carrega um significado maior. Mas o ponto maior de todas essas histórias, essas alianças, é que tem uma parte para a gente desempenhar e uma parte para Deus desempenhar. Então, se você olhar na história aqui, Deus diz assim em Gênesis 17, de minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Daí, depois, em Gênesis 17:9, ele diz, de sua parte, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e com seus descendentes. Todos do sexo masculino serão circuncidados na carne. Isso se representa uma aliança onde eles fazem aquela circuncisão naquela área do corpo, não preciso falar, para simbolizar que algo estava morrendo e que Abraão estava nascendo de novo para ser um ser completamente dependente de Deus, para fazer algo que com 100 anos de idade, e Sara devia ter acho que 86, se eu não me engano, também não conseguiriam fazer sozinho. Então, o que isso significa para mim e para você, Pitu? Que tem coisas na vida que só Deus pode fazer por nós, mas a gente tem um papel para desempenhar. Então, a pergunta que fica para nós, para a gente orar e meditar durante a semana é o quê? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou discernindo o que Deus quer que eu faça? E como é que a gente pode resolver o que é que a gente tem que fazer e o que Deus tem que fazer por nós? Isso aí
é só através de um relacionamento muito grande com Deus, porque Abraão ouvia a voz de Deus audivelmente, né? E nós hoje temos uma vida muito ocupada, cheia de afazeres, e a gente às vezes perde-se, né, de entender a voz de Deus. Então, para encerrar, eu acho que fica o chamado para todos nós, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente discernir, e para que seja algo que a cada dia a gente busque essa vontade de Deus, mas quando ele pedir uma coisa, mesmo que a gente não entenda, a gente tem que dar esse passo, né? Abraão, número 1, Deus mandou ele para ir para um lugar que ele não sabia nem onde era, ele foi. Não tinha Waze, não tinha GPS. A vantagem é que se ele se perdesse, ninguém ia criticar ele, né? Porque ele está perdido, ninguém sabe onde é. Mas Deus mostrava para ele onde ele tinha que ir, certo? E a segunda coisa, ele tinha que ir para uma terra e ele tinha que ser pai de muitas nações. Ele teve que esperar o momento certo. Então, que Deus nos dê, né, Pitu, esse discernimento para saber onde Deus está mandando a gente, mas a coragem para obedecer, né, Pitu? Você agora, por exemplo, está numa mudança de vida, você está mudando de uma cidade para outra, né? Eu também fiz uma mudança recentemente. Nunca se sabe o que vai acontecer. Você não sabe se você vai ser bem recebido na cidade, se você vai se adaptar, se as mudanças no trabalho vão ser boas, mas o importante é confiarmos em Deus. O importante é a gente ter esse passo de fé, porque, na verdade, o que Ellen White fala na lição que é linda, eu gostaria de terminar com isso. Não importa onde você está, o que importa é com quem você está. O que importa é que você está com Deus. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa ter uma semana onde a gente vá para qualquer lugar que Deus nos mande, mas com a certeza de que a gente vai obedecer e Deus vai fazer uma obra muito bonita na nossa vida, né? Vamos orar, Pitu, para encerrar? Vamos orar. Querido Senhor, o Senhor possa nos dar coragem para te obedecer, assim como Abraão obedeceu. Mesmo quando ele não teve como ver o que o Senhor ia fazer, ele confiou na sua promessa, na sua aliança, que a gente possa também, Pai, ter essa coragem de seguir e confiar no que o Senhor vai fazer na nossa vida e na vida dos que estão ao nosso redor. Abençoe todos que estão vendo esse vídeo, que cada um de nós possa olhar para Jesus e ver a aliança linda e maravilhosa que Ele quer fazer com todos nós, que é a aliança onde Ele derramou o sangue no Calvário, para que todos nós possamos ser livres do pecado e possamos estar prontos para viver contigo para sempre no céu. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que possamos continuar estudando a Bíblia fielmente e seguindo a Tua vontade, não importa o que acontecer. Obrigado por tudo que o Senhor nos faz. Em nome de Jesus, amém.